aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Prince of Thorns. Prince of Thorns é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, que também é composta por King of Thorns e Emperor of Thorns. É do autor Mark Lawrence, saiu aqui em 2013 pela editora Darkside. E muita gente já tinha pedido pra eu ler esse livro aqui no canal, e eu também estava bastante curiosa, porque eu acho que eu nunca tinha lido uma fantasia medieval onde a gente tivesse um anti-herói tão forte quanto a gente tem aqui em Prince of Thorns. A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse livro é que ele não é um livro leve, ou um livro bobo, ou um livro que vai correr em volta do romance. E isso me agradou muito, porque eu ando bastante irritada com livros que têm o foco destoado por causa do romance. Não. O Jorg, que é o nosso protagonista, ele é um completo anti-herói, ele é um psicopata, ele tá aqui por sangue, e esse é um livro violento, cheio de cenas de violência, cabeças rolam o livro inteiro, e o mais legal sobre essa história é que o nosso Prince, o nosso Jorg, só tem 14 anos, e ele começa a sua jornada de matança aos 10. O Jorg é um dos príncipes de Ancrat e ele acaba vendo a mãe dele e o irmão sendo assassinados, e ele acaba ficando preso numa roseira cheia de espinhos entre a vida e a morte. E isso traumatiza ele de uma forma que aparentemente não vai ter volta. Ele fica sabendo que o pai dele fez uma troca, então, com o cara que ordenou esse ataque, que é um rei de um dos reinos vizinhos deles, dos quais eles têm um pacto de paz ali. Ele faz uma troca simples e ele não vai correr atrás de vingança pela mãe do Jorg e pelo irmão. E isso acaba marcando ele de uma forma, como eu falei, não vai ter volta. Ele está transformado. E na primeira oportunidade que ele tem, aos 10 anos, ele foge do castelo, libertando uma série de bandidos e escravos que tinham sido presos e iam participar de um tradicional jogo do rei, onde eles iam se matar. E ele acaba indo embora com essa trupe. E ele vai ganhando a confiança desses caras a partir do momento onde ele também começa a matar, alguns deles, inclusive, a sangue frio. Isso vai criando uma reputação. E o pai dele acaba mandando algumas pessoas atrás dele, algumas pessoas ele acaba inclusive convertendo para a causa dele. E um belo dia ele chega num momento onde ele decide que já fazem 4 anos, ele já está quase alcançando os 15 anos e está na hora dele voltar para casa e encarar o pai dele e encarar o reino dele e se preparar, porque agora ele já tem idade para ser rei e ele quer ser rei, e mais do que ser rei, ele quer governar todo esse império que hoje é dividido por reinos, e que é realmente o sonho dele e o desejo dele. Ele tem zero empatia com as pessoas, e se por algum momento ele demonstra que ele se apegou a alguém, e esse alguém acaba cruzando o caminho dele, ou fica entre ele e alguma coisa que ele quer, toda e qualquer afeição dele desaparece, porque ele está focado no objetivo dele, e ele não se importa em ter que massacrar as pessoas e em ter que se ver livre das pessoas para chegar até esse objetivo. Então, esse não é um livro de fantasia do estilo que eu estava acostumada a ler, onde a gente tem sempre um herói ali que vai sofrer, enfim, mas que vai ter seus momentos bons, o seu coração bom, principalmente. Não. O Jorg, ele é completamente um anti-herói, ele é frio, ele é seco. Isso me incomodou às vezes, porque apesar de eu entender que ele amadureceu muito jovem por causa da realidade que ele vivia, foi difícil pra mim associar isso a uma criança da idade dele. Mas aí toda vez que eu pensava nisso, eu vinha pra minha realidade aqui, onde a gente vê jovens também cometendo atrocidades, e ficava mais fácil encarar esse livro da forma que ele realmente é. Então a gente tem um garoto completamente sanguinário, bastante psicopata, sem nenhum tipo de emoção por ninguém. Ele quer se tornar rei, ele quer se tornar imperador, não importa o que ele tem que fazer para conseguir isso. Ele tem um exército de mercenários atrás dele, que ele conseguiu conquistar através de confiança e dos atos dele. Então são caras que, apesar de serem bastante perigosos, também são leais. Ele tem um pai, o qual ele tem uma relação um quanto conturbada, e vai ficar ainda mais conturbada quando ele voltar depois de 4 anos, tendo massacrado milhares de pessoas ao redor dos reinos. E a gente vai ter aqui um desenrolar de uma história que, pra mim, eu vi, algumas coisas foram muito surpreendentes, tem alguns elementos mágicos dentro desse livro, mas não são o foco principal. A gente tem aqui muito na batalha, muito na estratégia, principalmente de jogo, porque ele precisa vencer um jogo aqui que não tá com as cartas viradas pra ele, afinal ele é muito novo, teoricamente ele não teria capacidade pra isso, mas ele aos poucos vai criando estratégias que vai tornar isso possível. No evento do castelo,
vermelho, pra não dar spoiler pra ninguém, eu realmente tava esperando que ele fizesse alguma coisa, mas não imaginei que fosse aquilo. Mas quando chegou lá no final, eu realmente eu já tava caminhando na minha cabeça que aquilo iria acontecer, então o final do livro não foi uma surpresa, mas eu tô muito curiosa, com certeza eu vou ler King of Thorns na sequência, preciso adquirir o livro porque eu ainda não tenho. Mas eu gostei bastante, a edição tá muito legal, ele tem umas folhas pretas ao longo do livro, onde tem também algumas frases que tem a ver com o que vai acontecer no capítulo, ou com algum personagem que vai morrer, enfim, porque muitas cabeças vão rolar aqui. Eu não sei se esse livro já vai ser adaptado para alguma coisa, mas eu não consegui desapegar da cara daquele ator que viveu o Ender's Game? Pode ser Ender's Game? Eu vou tentar deixar a carinha dele aqui se eu me lembrar quem é o ator. Eu só consigo imaginar o Jorg desse jeito, não sei porquê. Não sei porquê, mas enfim. Vamos ver como eu me saio em King of Thorns. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas no Scooby. Só não dei mais porque eu realmente achei algumas partes dele previsíveis e o final também eu já tinha meio que antecipado. Mas ok, foi um livro muito legal, eu quero continuar lendo a trilogia. Foi diferente das fantasias que eu tô acostumada a ler. E foi uma aquisição muito legal. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.